capítulo 8, versículo de número 28. Mas como de costume, eu peço aos irmãos encarecidamente, mantenham as vossas Bíblias abertas, porque nós vamos contextualizar todos os 39 versículos, amém? Essa carta é dividida em 3 etapas diferentes, e nós vamos trazer em evidência aquilo que Deus, por misericórdia, colocou para que eu pudesse trazer para a igreja. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta carta aos romanos, ele escreveu antes da tua ida lá. Por quê? Os romanos tinham ele como um desertor da lei, e os romanos, melhor dizendo, os judeus que moravam ali ou residiam ali, a comunidade judaica que estava em Roma, eles e os judaizantes se juntaram-se e no coração deles dizia que Paulo era um desertor da lei, que não seguia as leis mosaicas e nem também respeitava a circuncisão, porque Paulo instruía aos pais que quando os filhos nascessem, não era para deixar ser circuncidado. E também eles acusavam o apóstolo Paulo de não entrar no templo. O apóstolo Paulo veio não desfazendo da lei, mas trazendo Jesus como o Senhor maior naquela terra. E os judeus que estavam em Roma, e eram numerosos, não aceitavam essa chegada de Paulo. E Paulo estava com o propósito de, quando saísse de Roma, ia para a Espanha para continuar a expandir o ministério chamado Evangelho de Jesus Cristo, segundo as escritas da época de Mateus, Marcos e Lucas. Ele pega ali algumas narrativas daqueles homens e depois faz um estudo, e ele continua fazendo esta obra. É um dos maiores missionários de todos os tempos. Até a nossa geração não vi missionário tão quanto o apóstolo Paulo, e a responsabilidade dele de fazer a obra de Deus. Então, ele tinha uma facilidade, porque ele falava 9 idiomas diferentes, aquilo ajudava muito, e ele ia em vários locais. Algumas das igrejas abertas na época, não foi por responsabilidade dele, como a igreja em Colossos, mas ele assim mesmo era chamado para pregar em todas as igrejas, em Filipos, em Coríntios, em Éfeso, em Colossos. Em todos os lugares Paulo era convidado, porque a mensagem que Paulo usava naquela época era uma mensagem que chegava aos ouvidos dos homens que tinham em tua mente a vontade de transformação. Amados, a Bíblia ela é bem categórica, e nós entendemos que nós nascemos do pecado, nós somos frutos do pecado, e há uma dificuldade muito grande de nos estabelecermos com Cristo, se não for no pecado, a natureza humana, da forma que vivíamos. E muitas vezes, como tem um ditado aí, dos evangélicos, que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. E há uma dificuldade de conversão muito grande. E isso é visto em todas as igrejas, pelo menos as que eu acompanho, não só aqui, até como no Brasil inteiro, através das redes sociais. E dá para você tirar ali, em um culto rápido, quando a câmera passa pelas pessoas, rapidamente dá para você ter uma visão de quem verdadeiramente anda e quem não anda com Cristo. Isso não estou tornando ninguém aqui, nem nessas respectivas igrejas, culpado de alguma coisa, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós nascemos no pecado, como eu disse, mas nós temos poder que foi dado a cada um de nós por Deus através de Cristo Jesus dos céus, para mudar a história das nossas vidas. Não podemos nos aprisionar aquilo que o diabo nos propôs e trouxe como bandeja, que nós degustamos uma certa feita, é fato, porque não conhecíamos Jesus, mas já agora que conhecemos Jesus, nós temos que ter essa transformação de vida.
E era esta labuta que o apóstolo Paulo estava tendo com os judeus que residiam ali em Roma e também com os romanos, os gentios. Essa era a luta do apóstolo Paulo, é mostrar àquele povo, Márcio, o que era Jesus. Ele não estava, Messias, querendo apresentar Jesus àquele povo como uma pessoa física, como simplesmente um salvador, mas um guia de nossas vidas espirituais. O caminho, Jesus mesmo, ele se intitula como o caminho. E nós sabemos e entendemos que caminho é para caminhar. E depois que ele se coloca, intitula como o caminho, ele diz: gente, eu sou o caminho e sobre mim está a verdade. Porque eu tenho que andar em novidade de vida na vida de vocês, para que agora vocês profiram a verdade. Falem então somente a verdade, errando, caindo, pecando, tropeçando, mas no entanto, que se convertam. Ele tem um encontro com Nicodemos, o próprio Cristo, e naquele encontro com Nicodemos bate uma tristeza em Jesus, porque assim como o apóstolo Paulo seguia os métodos de Jesus, não seguindo tão somente a lei mosaica, mas seguindo todos os preceitos de Cristo, Jesus disse a Nicodemos: você precisa nascer de novo. Nicodemos, cheio de roupa de linho, cheio de tubinho de faculdade, se posta perto de Jesus. Jesus disse: você precisa nascer de novo. As 613 leis que está em sua mente, que você sabe de quais salteados, não vai te levar até o meu Deus. E nós somos igreja, seres humanos, pecadores, falhos, presunçosos, egoístas, sórdidos, medrosos muitas vezes, egocêntrico, pensando tão somente em nós, presunçosos. Tudo que, todos os adjetivos ruins está sobre nós, isso é fato. Porque somos matéria humana, somos tricotômicos, mas somos munidos também de 4 registros que nos dá ali no livro de Jacó. Nós somos munidos na nossa vida de um nível de vida físico, que são as coisas que nos atraem carnalmente, o nível de vida emocional, que são as coisas que nos derrubam emocionalmente, o nível de vida intelectual, que muitas vezes achamos que somos até mais do que Deus, e nisso nos atrapalha ou nos ajudará, todos os 3 níveis que eu falei. E o último e mais precioso nível é o nível espiritual, quando ele decreta a sua vitória no Val de Jaboque, e ele segura aquele anjo, aquele Deus, aquele ser angelical, e diz: eu não te solto, porque tudo que agranjei até aqui, para mim não tem valor nenhum, se o Senhor não estiver comigo. Porque ele ficou muito rico. E o anjo te perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero uma bênção. O anjo poderia ali contestar ele, dizer: mas rapaz, você já foi abençoado. Lembra como você saiu da sua terra expulso pelo seu irmão Esaú, com a mão na frente e outra atrás, com uma botijinha de água, com pão? Você está voltando rico, milionário. Olha quantos homens tem a seu serviço, olha quantos animais estão à sua disposição. Você vai dar até a teu irmão. Mas ele disse: eu preciso ter uma vida espiritual com Deus. Então a luta do apóstolo Paulo era essa. No capítulo 1 até o capítulo número 3, o apóstolo vai tratar de falar sobre a perdição dos homens, inclusive dos judeus que estavam naquela cidade. Estavam se perdendo, estavam vivendo conforme a sua vontade, seguindo a Deus, cumprindo ainda a lei e desfazendo daquilo que o apóstolo Paulo ensinava. No capítulo número 5, ele traz uma justificação da fé, a justificativa da fé. Aí no capítulo número 6 a 8, ele vai tratar da santificação, ensinando aqueles homens, um dos assuntos que nós vamos abordar daqui a pouco, como nos santificar. Não é fácil não. Deixar o velho homem, deixar a velha natureza, os velhos desejos, as concupiscências carnais, as lascívias. É difícil. Aí do capítulo 9 a 11,
ele vai tratar da posição do povo diante de Deus, que estava se declinando cada vez mais. Capítulo 12 a 15, ele vai tratar de orientar aquele povo como práticas naturais, seculares, alogradas práticas espirituais. E no capítulo 16, ele vai se despedir daquele povo e vai deixar alguns assuntos termináveis. E saindo dali, ele dizia àquele povo que ele iria até a Espanha, que era um sonho dele pregar ali. Então aquele homem não se aquietava. Ele não era um homem de ver uma pessoa caindo e ficar à vontade. Eu queria ter 10% da vontade ministerial do apóstolo Paulo sobre minha vida. Porque nós podemos visar em Paulo ou enxergar nele algo que está faltando na gente. É o que está no que ele escreve no capítulo 13 de primeira carta que ele escreve à igreja em Coríntios. Se não tiver amor, você pode ser o melhor da terra em que área for, não vale a pena. Então o tema dessa pregação é da carne para o espírito. Amém? Então, se concentra aí no versículo 1 do capítulo 8 e divide-se em 3 etapas diferentes. Capítulo de número 8, versículo 1 a 17, ele vai tratar de defender a Cristo em razão da lei daquele povo na época. Capítulo de número 8, versículo 18 a 30, ele vai falar sobre libertação, sobre liberdade com Cristo. No capítulo 30, versículo 31 a 39, ele vai falar do grande amor de Deus e que ele se revela em nós como vitória. Então, capítulo 8, versículo 1 a 17, eu vou ler e vou estar trazendo o contexto de cada um dos versículos, e nós vamos ler cada um deles. Mas antes, eu quero ler o que está inserido no versículo de número 28, em nome de Jesus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, como é que isso pode chegar até nós? Nós vamos lê-lo de novo. Do versículo 1 até o 17, olha o que Paulo estava tentando falar com aquele povo. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Aí no versículo 2, porque a lei do Espírito, e aí está falando do Espírito Santo, agora, porque a lei do Espírito Santo, de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado, da morte. Por que o apóstolo Paulo estava falando isso? Porque o povo contestava com ele o tempo todo por causa das leis mosaicas e da lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai, amém. Mas só que o povo estava usando das leis que foram atribuídas não só por Deus ou por Moisés, através de Deus, mas aquilo que ele também criou, acerca de quando eles pecavam num determinado tempo, eles iam oferecer holocausto, sacrifício a Deus, e ali eles se limpavam de todos os pecados. Só que o que o apóstolo Paulo queria mostrar a eles é que as coisas mudaram. Jesus veio para a redenção dos nossos pecados, não para que acostumemos a fazer o pecado e ficar aplicando ali um holocausto para livramento do pecado, para que Deus nos tire daquele pecado, nos livre daquele pecado, nos perdoe por aquele suposto pecado, mas que depois nós venhamos fazer de novo. Paulo disse: não compete mais isso, porque Jesus chegou para trazer a cada um de nós o livramento, não só o perdão de Deus pelos pecados cometidos, mas também o livramento dos tais pecados. Versículo 3: porquanto
o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado pelo pecado, louvado seja Deus, condenou o pecado da carne. O que é que ele estava dizendo? Gente, não é mais assim. Não é mais pecar e pagar, Messias, pecar e pagar. Olha o que ele está dizendo. Porquanto o que era impossível. Porque o que é que ele entendia no coração daqueles homens? Eu não consigo me livrar disso, eu não consigo me livrar daquilo. Então aos olhos dos homens era impossível a lei, louvado seja Deus, visto como estava enferma pela carne. Ou seja, a carne já doente, a carne já enferma, o pecado já criando bactérias, hanseníases, lepras, que é a mesma coisa, a carne já criando um câncer em si, e eles não conseguiam sair daquele pecado. Aí ele fala, enferma a carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, eu venci, você também pode vencer. O que ele estava dizendo é que Jesus disse: eu venci o mundo, você também pode vencê-lo. Aí no versículo 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quando nós andamos na carne, isso significa que não nos transformamos, que não mudamos, que não nos convertemos, que andamos segundo a carne ainda. E tem que haver uma transformação de vida, porque quem anda em Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a seguir, os atributos de quem anda no Espírito e de quem anda segundo a carne. Então a gente tem que entender uma coisa: poxa, se eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro, Ele já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, o pecado, o castigo que estava em mim, estava sobre Ele. Ele levou sobre si. Então não compete mais eu agir, andar dessa forma. Eu tenho que mudar o meu modo de pensar. Eu não tenho que viver como o povo viveu no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, vivendo e praticando os mesmos erros e achando que podia pagar com sacrifícios, porque estava na lei. Então, Moisés traz até a lei, mas Jesus é maior do que a lei. Ou melhor dizendo, Moisés, ele podia trazer até a lei, mas Jesus era a própria lei. Então no versículo de número 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que no versículo 5? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito Santo, louvado seja Deus, para as coisas do Espírito se inclinam. Ele ora, ele jejua, ele lê a Bíblia, ele evangeliza, ele abre, louvado seja Deus, campanha em casa. Não precisa que o pastor incentive para que abra uma campanha na igreja. Não, ele abre em casa com a esposa, como o irmão aqui vai abrir. Ele abre com o marido, ela abre com o marido, ele abre com os filhos, ele abre sozinho uma campanha em casa, para não chamar a atenção do homem, mas para chamar a atenção de Deus. Então ele está andando segundo o Espírito. Mas a pessoa, quando anda segundo a carne, esquece que fez um voto com Deus, fez uma aliança com Deus. Eu te aceito, Jesus, na minha vida, como Senhor e Salvador da minha vida. Ou seja, você aceitou que Ele entrasse em sua vida, ou você deu espaço para que Ele entrasse. Então, Ele quer que você transforme as suas ideias, os seus pensamentos. Ele fala no versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, igreja. Quer a inclinação da carne? Pecado. Quer a inclinação da carne? Pecado. E o que é que ele diz que é onde o pecado vai nos levar? A morte. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por quê? Porque hoje eu não estou andando segundo o conselho dos homens, segundo o conselho da lei, mas hoje estou debaixo da lei de Cristo. Estou andando segundo o Espírito Santo. Versículo 7: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade
o pode ser. Do que adianta aqueles homens andar segundo a lei de Moisés e não seguir a lei de Deus dada por Cristo, porque tudo que Jesus falou foi pela boca de Deus, ou veio da vontade de Deus. Então diz, porquanto a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, versículo 8, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Poxa, não encara isso só como um pecado de pornografia, de prostituição. Não encara isso como um pecado de bebedeira, de homicídio, de pedofilia. Não encara isso só como um pecado nessa esfera, não. Porque Deus, Ele não faz, assim como Ele não faz acepção de pessoas, Ele não vai contabilizar pecadinhos e pecadão. Pecado é pecado em qualquer instância. Então às vezes as pessoas pensam que não pecou, em uma palavra que você proferiu, você pecou. Um ato normal. Muitas vezes sentada, como lá está em Salmos 1, né? Se assentada em roda de escarnecedores, ou se deteve no meio dos pecadores, como eu já preguei aqui um dia desse, ou então está ouvindo conselhos de pessoas que ainda não têm um convertimento espiritual e legal da parte de Deus. Então pecado é pecado. Aí ele diz assim no versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito, repare que todos esses são com E maiúsculo, e fala 3 vezes no Espírito, que é o Espírito Santo. Se não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Imagina a gente andar na igreja dezenas de anos, e chega lá num dia, descobrirmos que não somos aceitos na casa de Deus. Não haverá para nós a mesma justiça que houve com o filho pródigo ao retornar da sua vida pregressa. E Deus vai ser bem taxativo naquele dia. E o pior de tudo é que aquele é o último dia de toda a história da nossa vida, em carne e em espírito. Pastor, por quê? Porque é o dia da nossa sentença. Apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. Ou então, apartai-vos de mim, maldito, que eu via você perambulando para a terra, mas nunca te conheci. Olha o que ele diz no versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Alguém aqui é de Jesus? Vou levantar logo minha mão. E se Cristo, versículo 10, está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa porque Ele já te justificou com sangue. Poxa, Ele já te lavou, te limpou, te purificou, te pôs novas vestes. Ele agora não te chama mais de escravo nem de criatura, mas te chama de filho meu. Você é filho de Deus. A vontade de muitas pessoas, igreja, é estar onde nós estamos, mesmo errar e falhar como nós falhamos, mas não tem forças, não tem coragem, não tem determinação para vir à casa de Deus, ainda que em meio aos pecados, em meio às concupiscências carnais, em meio às lascívias, em meio a tudo que pratiquemos. Mas tem pessoas que são irredutíveis, não querem ouvir, não querem falar, não querem juntar, não querem unificar, não muda. Mas Deus está trazendo nesta noite uma nova história. Versículo de número 11: e se o Espírito Santo, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também
vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Seu Espírito conseguiu vivificar Jesus. Imagina aí vocês, que somos meros mortais. Você tem valor para Cristo, Messias? Você tem um valor inestimável para Cristo, Márcio. Talvez você não preste para alguém que está à sua direita, talvez você não preste para alguém que está à sua esquerda, talvez você não preste para uma sociedade, talvez você não preste para o seu marido, para a sua esposa, para os seus pais, para os seus filhos, mas para Deus você é uma pérola preciosa. Então Moisés traz a lei, mas Jesus é a própria lei. Sobre ele está toda a responsabilidade e verdade e justiça. Versículos de número 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Por quê? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, filhos da promessa, filho da herança, filho do Salvador. Por quê? Não recebestes o Espírito, aí já é o Espírito de santificação, com E minúsculo, de transformação de vida. Não recebeste o Espírito de escravidão, porque quando as pessoas estão nas mãos de Satanás, estão vivendo segundo os espíritos demoníacos, e não o Espírito Santo. Ele diz: não recebeis pelo Espírito, mortificai as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Então é o que ele está falando, recebendo o Espírito Santo, tendo uma vida espiritual em transformação, para que da carne você ande em espírito. É uma transformação árdua, é uma transformação muitas vezes demorada, mas se você der lugar, Ele vai transformar a tua vida, Ele vai transformar a tua história. Versículos de número 15 a 17, vou lê-lo todo de vez para finalizarmos essa primeira parte. Porque não recebeste do espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele testifica com a nossa vida espiritual da transformação em que nós estamos vivendo e que fomos transformados. Ele vai testificar, diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que não somos mais filhos do pecado, que não somos mais filhos de Satanás, que não somos mais filhos das trevas, agora somos filhos da luz. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados no dia da sua grande colheita. Imagina a quantidade de pessoas se encontrando com anjos, arcanjos, com anciãos, com os antigos da Bíblia, com os discípulos, com os que morreram em Cristo. Imagina este encontro fabuloso de gerações com gerações, mas numa estação e em um momento agora diferente. Lá eu não sou marido, não sou pai, não sou pastor, lá eu não sou trabalhador, não sou brasileiro, não tenho responsabilidade com o mundo secular, não tenho responsabilidade em ser uma pessoa associável, não tenho responsabilidade em manter a minha ética, o meu pudor, porque lá eu já estarei transformado de carne para o Espírito, para entrar na casa do meu Deus, aonde Ele vai dizer: vinde a mim, filho amado. Aí ele vai tratar agora de um outro assunto. Somos libertos pelo poder que
há em Cristo Jesus, no versículo 18 até o versículo de número 30. As primícias do Espírito, esperança, intercessão, eleição. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O choro dura a noite, a alegria vem pela manhã. Continua perseverando, Paulo, continua gritando, continua lutando, porque olha o que ele está dizendo, igreja, olha que palavra fabulosa. Porque para mim, que tenho de expor certo que as aflições desse tempo presente, que nós estamos passando e vivendo, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, a glória do Espírito Santo nos entregando nas mãos de Deus. E é Ele que está guiando a nossa causa, a nossa luta, a nossa vida. O Espírito Santo, Ele está intercedendo por nós. Porque, versículo 19, a ardente expectação ou expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? A criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, já vivemos conforme a vontade desse mundo, nos assujeitamos e nos prestamos a viver conforme esse mundo. Nós que nascemos de mãe e pai e não tínhamos ainda um encontro com Deus, olha como nós nos vestíamos devassamente, ou devassadamente, né? De uma forma completamente promíscua. Olha como nós andávamos e como as pessoas andam hoje em dia. Você vê na rua, as pessoas não têm mais pudor, não têm mais respeito, as pessoas não têm mais ética e moral. Então, da mesma forma como nós também andávamos, ele diz, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Claro que ninguém quer pecar porque quer pecar, mas por causa do que se assujeitou, deixou-se levar. Aí ele diz no versículo 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por quê? Sabemos que toda a criação, geme e está juntamente com dores de parto até agora, porque são sofredores, estão vivendo uma vida de ilusão. A alegria desse povo que acha que estão tendo alegria são coisas momentâneas que não têm durabilidade nenhuma. Porque somos corpos mortais. Há uma duração de vida de cada corpo que aqui está nesta terra. E nós que estamos em Cristo Jesus não somos habitantes dessa terra, somos peregrinos nessa terra para herdarmos a eternidade, mas junto ao nosso Pai, ressuscitado na glória de Cristo, e glorificaremos e ressuscitaremos junto com Ele. Versículos número 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, e não só ela, mas nós mesmo que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A sua dor de parto, ela é reduzida quando o Espírito Santo leva para Deus com choros inexprimíveis a minha e a sua dor, a minha e a sua assolação, porque Deus sabe, o Espírito Santo sabe que a nossa espera aqui não é por uma coisa que nos prometeram concretamente, mas é por algo na visão de muito, uma coisa ilusória. Jesus, aquele que nós não vimos, mas Ele virá
procurar buscar a tua igreja, porque nós não cremos porque vimos, nós cremos porque recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e nisso mudamos. Não vivemos segundo a lei do homem, não vivemos segundo a lei da mulher, mas vivemos debaixo da lei e do jugo do Senhor, deixando de ser escravo para ser servo, para a sua grande glória, em nome de Jesus. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, que somos nós agora. E sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou com todo amor. Ele te chamou para você ser livre. Ele chamou para você ser servo. Ele chamou para que sua história mude a partir do dia que você mudar para Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam, ou contribuem para aqueles que amam, e quem ama Deus anda segundo a vontade de Deus. Então, ele estava dizendo que através de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, fomos transformados, de carne para uma vida espiritual. Óbvio que vivemos em carne ainda, mas se dermos lugar à nossa vida espiritual, ela vai nos afastar de todo o desejo carnal e vai nos colocar conforme a vontade de Deus, para que Ele nos livre de todo o mal que na terra há. Versículo 31 a 39, ele vai tratar do amor de Deus, e que o amor de Deus nos dá vitória, e que Ele nos ama de uma maneira tão profunda que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Que diremos, pois, estas coisas, ou a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ao nosso guerreiro, ao nosso general de guerra, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus ou de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O que vai te separar do amor de Deus? Ou o que é que está te separando do amor de Deus? São as paixões, as lacunas, as injustiças, a depressão, a nudez, a prostituição, o declínio exacerbado para o pecado, continuamente. O que é que está te separando do amor de Deus? O que é que está te tirando de ser chamado filho de Deus? Ele cita algumas situações aqui, para que nós entendamos o que Ele quer conosco. Versículo 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente, né, Michele? Salvador.
é Ele, porque dele, por Ele e para Ele. É dele. Não faça negociação com a vida espiritual que pelo sangue do Cordeiro Deus deu a sua vida. Não troque Deus por nada. Pastor, mas a minha esposa, entregue nas mãos de Deus. Mas o meu filho, entregue na mão de Deus. O meu marido, entregue na mão de Deus. O meu emprego, entregue na mão de Deus. A Bíblia fala que não cai a folha da árvore sem que Ele permita. E se nós pegarmos de Gênesis e Apocalipse 39 mais 27 capítulos no Antigo e no Novo Testamento, você vai ver que todas as coisas que aconteceram, benéfica e maléfica, com homens e mulheres, foi por permissão de Deus. Ismael foi expulso por Sarai, por permissão de Deus. Agar chorou muito, a ponto de, um determinado momento, peregrinando ambos pelos desertos, o menino já com idade mais ou menos de 11 a 12 anos, ela ficou uma distância, como eles contam, uma distância de um tiro do menino, suponhando ela que iria morrer, não queria que o menino visse ela morrer. Só que quando Deus ele tem um propósito na vida do homem, nem os frutos daquele homem Deus deixa que caia em variações de pensamentos. Enquanto ela estava pensando isso, Deus estava arrumando uma proposta para salvar Ismael. Houve consequências? Está havendo até hoje, gravíssimas. Nós vimos guerra no Líbano, no Afeganistão. São irmãos, filhos do mesmo pai, mas as nações se odeiam. Mas nós hoje, que já somos chamados filhos de Cristo, ou filho de Deus, irmãos mais novos de Cristo pela fé, que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, temos que crer nesta verdade. O apóstolo Paulo ensinava aquele povo, não é só pela lei, não é só por intermédio da lei, não é só obedecer à lei, mas é andar em novidade de vida, é andar com Cristo. Poxa, é tão bom quando a pessoa não tiver há muito tempo, quando você se encontra com ele ou ela, e você diz, não, eu sou evangélico, eu sigo a Cristo Jesus. É mesmo, é, rapaz, quem era você? Então isso significa que rotineiramente, se porventura aquela pessoa te vê e vê a transformação de Deus em tua vida, você está sendo um canal de bênção para aquela pessoa. Então usa o teu corpo como ferramenta para destruir, destroçar Satanás e todos os seus exércitos. Usa a tua sapiência para enganar as investidas do diabo que supostamente vem em nossas vidas, e usa ela para ganharmos almas para o reino de Deus. Usa aquilo que Deus te deu como um talento ou dom, para que isso seja frutos em si da obra de Deus. Ou seja, assim como o apóstolo Paulo, assim como João, assim como Pedro, Cefas, que eram pescadores de peixe, Jesus os chama para serem pescadores de almas. Paulo, ou Saulo de Tarside, deixa de ser perseguidor para ser perseguido tão somente pela palavra de Jesus. Então andar com Jesus, igreja, não é nada normal, anormal, é algo sobrenatural, é fato, porque vimos milagres e prodígios. Você vê que o apóstolo Paulo, Messias, e os demais falam tanto no Espírito Santo, né? Mas não fala dos dons liberados pelo Espírito Santo nesse capítulo 8. Ele fala inúmeras vezes do Espírito Santo, mas não fala dons de falar em língua, né? Nos dons da cura, dos milagres, dos prodígios. Ele deixa isso para tratar no capítulo número 12, que ele vai falar sobre esses dons. Mas interessante
que ele fala bruscamente aqui sobre o Espírito Santo e não fala sobre os dons do Espírito Santo, porque a intenção do apóstolo Paulo ali, naquela carta endereçada aos romanos e aos judeus que residiam em Roma, era trazer a ideia de que não só pela lei, mas pelo Espírito, não só pelos mandamentos de Moisés, mas também por Jesus, que deu a vida na cruz no Calvário, para que nós fôssemos salvos. Há uma dificuldade muito grande, eu vejo isso a olho nu, nesta geração de nós firmarmos os nossos pés diante da presença de Deus, porque são inúmeras bandejas, inúmeras, como é que chama? Paqueras, inúmeros chamados para que saiamos da presença de Deus. E muitas dessas paqueras, dessas bandejas, desses chamados, atrai os nossos olhos e, consequentemente, os nossos desejos carnais. E é onde nós nos prendemos. E nesta noite Ele está dando a cada um de nós, mais uma oportunidade de a gente dizer: ó, sai de mim agora, eu não quero mais você, eu agora quero Cristo, eu agora quero andar com Cristo, quero ser de Cristo. Não vai ser bolas que vão trazer a minha atenção, que vai engraçar o lugar, ornamentar o lugar. Eu quero aquele que veio de Jerusalém, eu quero aquele que nasceu em Nazaré, eu quero aquele que nasceu em uma manjedoura, que viveu tão somente para me trazer hoje, antes Deus de Israel, hoje Deus das nações, que trouxe em minha vida hoje um despertamento, que eu não sou escravo do pecado, mas eu sou servo de Deus. E quem é servo de Deus anda segundo a vontade de Deus. Pode juntar ali em nome de Jesus. Então não deixe as coisas que talvez sejam para enfeitar os lugares, para trazer alegria visual aos nossos corações, para que nos tragam emoções e depois elas se esvairiem com o vento. Não deixe essas coisas te trazer algo momentâneo, que amanhã mesmo você esquece, mas muito pelo contrário, se apega à determinação de adorar a Deus em espírito e em verdade. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. A igreja, Ele está aqui. E invocar a Ele enquanto Ele está perto. Ele nunca se afastou de você. Às vezes a gente está na porta do bar e tudo, Ele lá, mandando um anjo: fica lá com ele, segura ele lá. Olha, vai ter um cidadão ali que vai tentar tirar a vida dele ou dela, não deixa. Vai ter um cidadão ali que vai tentar eliminar, não deixa. Mas Senhor, está bebendo, está se prostituindo, está roubando. Mas Senhor, aquele homem, Senhor, anda xingando na rua. Vai, Ananias, porque para mim aquele ou aquela é um vaso escolhido. Amém? Vamos sim.